Olá, vou dar continuidade aqui sobre as dicas para aqueles advogados que pretendem iniciar a carreira na área de direito penal, pretendem ser advogados criminalistas. É uma área árdua, é um trabalho árduo, porém gratificante, haja vista que a especificidade do direito trabalhado, o advogado criminalista, ele labuta aí pela liberdade alheia, a liberdade das pessoas. Então, daí a importância do direito penal para aqueles que não só labutam no ramo da advocacia criminal, mas também para todos aqueles que advogam, para todos aqueles que integram o sistema jurídico pátrio. A primeira dica para aquele que inicia, para aquele que pretende iniciar o trabalho aí no ramo do direito penal, é saber falar a verdade, é saber dizer a verdade ao cliente, ao seu constituinte, aos familiares daquele que está ali buscando o primeiro atendimento. Às vezes a gente tem receio, ou para fechar um contrato às pressas, ou até mesmo para angariar o primeiro contrato, acaba se fazendo promessas e essas promessas elas não passam de utopia. Por quê? O advogado ele é um meio para se buscar liberdade, para se buscar justiça, para se buscar a aplicação justa da lei. Mas não é só o advogado que vai garantir isso. Há todo um sistema envolvido nessa questão. Para uma decisão, para uma sentença, há sim, o advogado ele leva o seu pedido, ele formalizado numa petição, e depois esse pedido ele é analisado por um juiz, depois de passar pelo crivo do Ministério Público, aí ele é analisado pelo juiz, que irá decidir, que irá aplicar a lei, aplicar o direito àquele caso concreto. Ou seja, não dá para o advogado garantir êxito, garantir uma decisão num ou no outro sentido. O que o advogado ele pode garantir é excelência nos seus trabalhos. É um trabalho técnico, com qualidade e baseado na lei e no direito. Isso sim o advogado pode garantir. Então o advogado ele tem que ser bastante claro, ele tem que ser direto e objetivo, ao informar os familiares. Até o advogado ele pode informar que a jurisprudência ela se dá em determinado sentido, em que isso aumenta a possibilidade de êxito, porque os juízes eles entendem dessa forma, mas jamais o advogado ele pode falar que vai conseguir, que consegue, que vai tirar, qual o prazo, porque aí o advogado ele estará sendo antiético e dependendo da circunstância ele poderá até estar praticando um crime, estelionato ou outro crime aí aplicado ao caso. Então, a primeira dica é essa: seja objetivo, claro, verdadeiro, porque aquela família daquela pessoa que foi presa, ela só precisa disso. Ela só precisa de uma pessoa que seja sincera. Você vai ser sincero, pontuar ali tudo que for de positivo e negativo com relação ao caso daquela pessoa, e aí sim informar os honorários, qual o trabalho que será realizado. Você pode sim informar o tempo para você obter uma decisão, mas desde que isso não seja tido como verdade absoluta, porque às vezes você informa, com 15 dias pode sair uma decisão no habeas corpus, mas aí acontece um problema que essa decisão não sai. Então você tem que ser claro ao informar a pessoa que depende da análise aí de outras pessoas, depende do crivo de outros envolvidos para que aquela decisão, aquela sentença, ela saia, ela venha aí beneficiar, ou então você venha ter uma resposta aí do Poder Judiciário. Então essa clareza inicial ela é de suma importância. Jamais enganar o cliente, jamais enganar os familiares, porque depois você poderá vir ter sérios problemas, como eu já disse, não só na esfera administrativa, no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também poderá vir a responder um processo criminal. E eu até
muitos clientes me procuram com esse problema com advogado, até sugiro sim que leve a esfera criminal, porque precisamos de bons advogados no mercado, não de advogados que passam a cobrar um valor irrisório, em decorrência disso passam a enganar pessoas, passam a enganar aquele que tem sua liberdade sufragada por parte do Estado. Posterior a isso, depois de informado com clareza o constituinte, os familiares ali, porque às vezes o constituinte, a pessoa que irá contratar o trabalho, ela está presa, detida, né? Isso acontece comumente com aqueles advogados que labutam na área da advocacia criminal. Os familiares, eles o contratarão e aí sim a necessidade de passar a estudar o caso concreto. Eu gosto de fazer esse estudo previamente, mas às vezes o tempo ele faz com que você acabe fechando um contrato antes, aí você tem que ter estabelecido, pré-estabelecido qual os remédios jurídicos, as medidas jurídicas que serão trabalhadas, que serão levadas ao conhecimento do Poder Judiciário para fechar o contrato. Então, a partir desse momento, você passa a traçar uma estratégia. Digo e repito, em direito penal, a estratégia é 70% do êxito do advogado. O êxito do advogado está aí atrelada a estratégia processual, a estratégia que o advogado vai utilizar para fins de defender o constituinte, para fins de escolher uma ou outra medida jurídica. Então, daí a importância de conhecer não só a literalidade da lei, mas também conhecer todo o instrumento normativo, o Código de Processo Penal, o Direito Penal e outros ramos do direito também, né, para que você possa trabalhar, embasar e traçar uma estratégia para o cliente, né, para o constituinte. Então, a estratégia processual, você sentar e definir qual a medida jurídica, o momento oportuno, onde você irá propor aquela medida jurídica, é de suma importância. Não fazer nada corrido, claro, a necessidade da urgência e decorrência do direito envolvido, da liberdade. Mas pensar, traçar uma estratégia é aí primordial para o sucesso, uma demanda para aquele advogado criminalista. Então, depois da estratégia processual, procurar conversar com o juiz, despachar, elaborar memoriais, nunca desistir no primeiro não, né? É muito importante, nunca desistir no primeiro não, sempre buscar, verificar alguma falha processual, né? Já tive casos onde uma pessoa foi condenada a reclusão, 6 anos em regime fechado, e depois de muita insistência, né, através aí dos embargos declaratórios, a pena vem a ser reduzida a 2 anos, porque um dos crimes já havia prescrito, a juíza que sentenciou não fez a dosimetria da pena de forma justa e adequada, então o erro ele foi corrigido depois de 5 ou 6 embargos declaratórios. Então o advogado criminalista tem que ser persistente, ele tem que acreditar na tese que ele levanta, ele tem que ir até o fim, ele não pode desistir. E isso por mais que o cliente não pague. Por mais que o cliente não pague, o advogado criminalista ele tem essa árdua missão de levar adiante aquele seu anseio, aquela sua sede por justiça. Porque, como eu já disse, é a liberdade de um ser humano, a liberdade de uma pessoa que está ali envolvida, que depende tão somente do seu trabalho, do trabalho do advogado criminalista. Daí a importância desse trabalho. São essas as dicas, por enquanto, que darei continuidade e espero ter contribuído aí para o aprimoramento e aperfeiçoamento também para que aqueles que desejam iniciar aí, o trabalho na área de direito penal possa refletir e ter noção da importância do seu trabalho, que não é só bolso, não é só dinheiro. O nosso trabalho, o trabalho do advogado criminalista, ele
exige dedicação total e, principalmente, vocação. Até mais.